Lucas capítulo 5, eu quero ler do 1 em diante. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. 3. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando, lhe ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Em algumas traduções ele diz: vá às águas mais profundas. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, filho de Zebedeu, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Pai, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez. Meu Deus, como é bom, Senhor. Como disse o Daniel aqui, que presença, Pai. Como é bom vir à tua casa junto com os meus irmãos, Pai, e ser envolvido em uma presença especial e manifesta como essa, Pai. Muito obrigado por nos envolver, Senhor, na tua glória, por ter um projeto lindo preparado para cada um de nós. Ministra, Senhor, as nossas vidas e os nossos corações aqui neste lugar, Pai. Nós te clamamos porque somos necessitados, Pai, do teu agir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, irmão, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós estamos falando sobre a pesca maravilhosa. Um texto muito conhecido, um texto muito pregado. Existem até algumas canções, né, com esse texto. E um texto que eu particularmente gosto muito. Esse texto traz com ele muitas verdades espirituais. Muitas coisas que, se nós aplicarmos nas nossas vidas, nos nossos dias, nós vamos certamente ver um grande agir de Deus em cada um de nós, né? Nos nossos dias, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas coisas onde estivermos envolvidos. Então eu queria compartilhar com vocês, com o tema Manhãs de Colheita. Nós estamos vendo aqui, irmãos, e aí você vai se aprofundar um pouco. Você vai ver que muito provavelmente esse culto aqui, esse episódio aqui, esse acontecido de Jesus entrar no barco ali e os irmãos estavam voltando da pescaria, ao que tudo indica, é muito cedo que isso está acontecendo. Alguns estudos dizem que deve ser 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, o culto está lá. E aí eu fico pensando, meu Deus, já tem uma multidão, né? Porque o texto está falando aqui que tem uma multidão cercando Jesus, e ele entra no barco para poder se distanciar um pouco da multidão, para poder ensinar as pessoas, né? E você vê, irmão, que algumas coisas durante os anos, vai se modernizando e vão mudando, né? Então 7 horas da manhã hoje é bem difícil da gente ver um culto, sim ou não? 7 horas da manhã é bem difícil. Só que aqui, o que está indicando aqui é que é umas 7 horas, 8 horas da manhã, quem sabe. 8 horas da manhã, o que parece é o fim do culto já. Tipo, é a hora que ele fala assim: Pedro, vamos lá, agora é 8 da manhã, vamos lá, já preguei, já ensinei a galera, já falei o que tinha que falar. Acabou o culto, agora eu vou continuar um projeto aqui com você. E aí por que, irmãos, eu coloquei um tema de manhãs de colheita? Primeiro porque é uma manhã, amém? E primeiro, irmão,
e também porque amanhã ela traz consigo algo, maravilhoso adorar o Senhor de manhã, sim ou não? Você parece que está mais leve, assim, você está vazio, tem mais espaço, menos preocupação. Só que tem algumas coisas que vão acontecendo nas nossas vidas que vão nos tomando isso, que vão nos roubando isso. Que é, por exemplo, logo de manhã eu já pegar o meu celular, sim ou não? O celular vai lá, geralmente você põe para despertar, eu pelo menos coloco para despertar o celular, você já levanta, vai desligar o celular e dali até a hora que você vai dormir, tem gente que dorme abraçado com o celular, põe embaixo do travesseiro. Então, geralmente, o celular ele tem roubado algumas coisas que são valiosas na nossa vida. Que é, por exemplo, ali os primeiros momentos, a primícia, o nosso coração, adorar o Senhor, entregar para o Senhor, buscar ao Senhor, ali logo nos primeiros momentos do dia. Esse texto ele vai nos sugerir que Deus pode fazer algo maravilhoso nas nossas vidas e pode transformar qualquer coisa nas nossas vidas, mas que também nós precisamos fazer a nossa parte. Então essa série que a gente colocou como o título Bora, isso quer dizer o quê? Que nós precisamos fazer a nossa parte. Então nós vamos entender nesse texto algumas coisas que Deus faz, que Deus fez, quem Deus é, como Ele age, como Ele cuida das coisas. Nós já sabemos que Deus tem todo o poder, amém? Mas que também nós precisamos fazer a nossa parte para que tudo isso aconteça nas nossas vidas. Por isso nós precisamos ir, precisamos agir, precisamos nos levantar, precisamos fazer a nossa parte. Semana passada nós falamos sobre Neemias aqui, e uma grande obra. Neemias, ele ouviu uma notícia, ele ficou triste, mas ele chorou, mas não ficou só chorando. Ele também usou isso como um combustível e foi lá fazer a parte dele. E aí ele fez a parte dele, irmão. Começou a obra, fez o que ele podia fazer. Quando você faz a sua parte, Deus faz o sobrenatural na sua direção. Tem alguém entendendo? Então Neemias fez a parte dele, e aí Deus vem com o sobrenatural. Aqui Pedro faz a parte dele, e aí o Senhor vem com o sobrenatural. Você percebe, irmão, que muitas vezes a colheita das nossas vidas, ela está condicionada ao tipo de semente que eu estou plantando. Então, se eu fizer a minha parte, eu tenho uma colheita, algumas colheitas físicas, princípios básicos, mas também uma colheita do céu, amém? E eu vim falar aqui hoje sobre uma colheita do céu que eu creio que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua. Mas nós precisamos crer e fazer a nossa parte. Eu vim falar de uma colheita do céu, de coisas que eu e você não podemos fazer, amém? Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Então, irmãos, esse texto ele é muito maravilhoso, ele é muito rico. Ele nos ensina muito. Primeiro, eu gosto muito do Pedro, irmão. Eu gosto muito dele. Por quê? Porque ele parece demais com a gente. O Pedro, tem hora que ele vai lá, entra no quarto secreto, tem hora que ele vai lá no culto, adora, não está pensando em ninguém, ele só quer cantar louvor, ele quer fazer jejum, ele quer orar, ele quer estar mais perto de Deus. E tem hora que o Pedro faz coisas que não dá para acreditar, irmão. Parece com alguém aqui? Tem dia que a gente fala, eu vou mudar o mundo, agora eu entendi. Jesus não só quer mudar o mundo, Jesus quer usar a minha vida para mudar o mundo. E eu topo, Jesus, vamos embora. No outro dia eu só quero me esconder dentro de casa e nem ver ninguém. Chorando muitas vezes. Teve algum dia que você já falou, hoje eu não quero ver ninguém? No outro dia que você falou, hoje eu quero mudar tudo? Pedro. Ser humano, irmão. E aí o Pedro está lá, ele pescou uma noite inteira. E esse texto, irmão, não fala só sobre pescaria. Ele aponta para algo espiritual na nossa vida. O Pedro pescou uma noite inteira e não arrumou nada. Por quê? Eles pescavam à noite. Fui olhar isso. Porque à noite a água é mais fria, os peixes sobem. Então era à noite, naquele lugar é à noite que funciona. Viu, seu Jorge? Tem alguns lugares que é à noite. Seu Jorge é o que me leva para pescar. É uma benção, irmão. Se você quiser pescar, procura o seu Jorge aqui, ó. Tá ali, ó. Levanta a mão assim, ó. Você diz assim, eu não tenho nada, seu Jorge. Ele falou, você quer? E quero. Ele vai na tua casa com um porta-mala cheio de coisa.
Vai lá, agora ele não precisa mais amarrar o meu anzol, mas nas primeiras até o meu anzol ele amarrava lá para mim poder pescar. Não tenho vergonha nenhuma de falar, seu Jorge aqui, ó. Uma bênção. Num dia desses a gente vai, depois do encontro, aí, se você quiser ir animar, vai com a gente também. É pesqueiro, viu, irmão? Nós vai ali no Pesqueiro Iperuíbe, ali você pode ir com a gente. Então à noite, esses peixes subiam. Voltei para o texto, amém? Amém, glória a Deus. À noite esses peixes subiam, então os irmãos lá, os pescadores, as pessoas que viviam disso, eles pescavam à noite. Então por isso, os estudiosos, eles chegam a essa conclusão de que se os barcos estão ali, estão lavando a rede, é tipo 5, 6 horas da manhã. Pescaram a noite toda, nesse dia, nesse momento, nessa fase, nessa noite, não aconteceu nada. Eles se esforçaram e não arrumaram nada. Só que nós entendemos uma coisa aqui maravilhosa, irmão, quero começar com isso. Na nossa introdução, para você poder entender, de repente, o que Deus quer ministrar no seu coração hoje. Uma noite inteira de frustração, ela é transformada, ela é mudada por uma manhã de colheita, uma manhã de milagre, com uma palavra que vem do céu. Ah, irmão, isso é maravilhoso demais. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: talvez seja uma noite, talvez seja uma vida, talvez seja uma estação, talvez seja anos, talvez seja meses, talvez sejam muitas situações, talvez sejam muitas noites escuras, talvez tenham sido muitos momentos de fracasso, talvez tenham sido muitas coisas ruins que aconteceram, mas uma palavra que vem do céu pode trazer uma manhã de grande colheita sobre a tua vida. Nós precisamos entender e crer nisso. Por quê? Porque às vezes nós ficamos incrédulos sentados num banco de uma igreja. E aí nós precisamos decidir quem nós somos, irmãos. Se nós vamos ser como uma criança que ouve a voz do seu pai e vai, e confia, nem sem saber o que vai acontecer no caminho. O pai está chamando, eu vou. Ou se a gente vai ser aqueles que vai ficar fazendo conta, eu não sei, dessa vez eu vou, não vou, estou chateado, não estou. Porque o milagre que vai vir na nossa direção está diretamente ligado ao que o nosso coração está disponível a fazer. Então aqui o Senhor, ele entra num barco. Se você olhar esse texto de uma forma literal, ele parece até folgado. Jesus, sim ou não? Esse cara está ali lavando a rede e daqui a pouco, pá, o cara entra no barco. É o que o texto sugere, eu estou imaginando. Cara, o cara trabalha a noite inteira, o outro nem respeita isso, meu. Já entra no barco aí, já sai se envolvendo. Aí ele olha para o Pedro e fala assim: ô Pedro, vamos ali, afasta um pouquinho. O Pedro vai, irmão. Eu separei em 5 tópicos aqui. O primeiro: Jesus não entra em barco vitorioso, ele entra em barco disponível. Alguém entende isso? Porque às vezes a gente pensa: Deus não pode fazer isso, eu nem sei fazer, eu não tenho capacidade. Ele vai entrar no outro ali, ó, que já está ali muito mais tempo que eu. Eu não vou falar isso, quem tem que falar é o pastor. Quem tem que falar é o meu líder, quem tem que falar é aquele ali que já está na minha frente. Deixa eu dizer algo para você: o Senhor não escolhe barcos vitoriosos, Ele escolhe barcos disponíveis para entrar. O problema é que muitas vezes nós estamos muito ocupados e estamos deixando, eu vou dizer algo profético aqui, amém? Estávamos, porque não vamos mais deixar, estávamos deixando muitas manhãs com milagres e colheitas maravilhosas, porque não estávamos disponíveis, porque estávamos ocupados, porque o Senhor estava chamando e a gente não conseguia atender, a gente não entendia, a gente estava ocupado com outras coisas, nosso coração ocupado com outras coisas. Então, o que esse texto mostra? O Pedro estava lá cansado, trabalhou a noite inteira. Quem trabalha muito aqui, irmão? Você fica cansado? Outro dia alguém me perguntou: você está com sono? Eu falei: eu acho que eu sou o sono. Eu já nem sei mais o que é eu estou com sono, se eu sou o sono. Estou com muito sono. Eu acho que às vezes se eu deitar eu vou dormir 3 dias ali, não vou nem...
Por quê? Porque nós temos muitas coisas para fazer. Trabalhamos muito, a grande maioria de nós. Estamos ocupados, muitas tarefas, muitas noites com menos horário de sono que deveria ser, com muitas obrigações. Só que isso, em algum momento, nos nossos corações, existe um perigo muito grande. Isso vai se misturando e vai nos confundindo. Então, tem alguns momentos que o Senhor nos chama para fazer algo que vai habilitar a todo o ambiente ser transformado e nós não estamos disponíveis. E aí, deixamos de ter um barco vitorioso, porque, primeiro, não temos um barco disponível. O barco é a sua vida, é o seu coração, irmão. Então, Pedro podia muito bem falar assim: procura o outro ali, ó. Eu estou com sono, à noite eu vou ter que pescar de novo. Eu não peguei nada, eu vou ter que ficar mais horas nessa noite. Mas o que o texto mostra é, beleza. Jesus entrou, Pedro afastou e ficou ali sentadinho no barco, irmão. Tem algo lindo, eu gosto de acreditar assim, irmão. Eu gosto mesmo. Quando você está disponível, você não precisa fazer esforço nenhum. Se Deus te chamou para ir, Ele vai na frente, Ele vai produzindo, Ele vai gerando, Ele vai abrindo a porta, Ele vai fazendo o sobrenatural na sua direção. O Pedro está sentado, ouvindo, ele está disponível, ele está servindo. O Pedro não ouviu Jesus falar: fica aqui, Pedro, que eu vou te pagar. Fica aqui, Pedro, porque eu vou fazer algo grande na tua vida. Fica aqui, Pedro, porque você vai ver, eu vou enriquecer você. Eu vou trazer todas as respostas. Não! A única coisa que Jesus fala para ele, que o texto mostra, é: se afasta com o barco. Então não é pelo que o Senhor vai produzir, porque grandes coisas Ele pode produzir, amém? Mas não é pelo que Ele vai produzir, é porque nós temos o desejo de servi-lo, de adorá-lo e de colocar as nossas vidas, o que nós somos, à sua disposição. Essa é a porta número 1 para o milagre. Porque milagre Ele pode fazer, mas como nós vamos atrair esse milagre? Estando disponível para viver aquilo que Ele está nos direcionando. Então, a igreja viva, escuta isso. Eu creio, eu quero crer dessa maneira. Eu creio por tudo que o Senhor está nos ministrando nesses dias, é que Ele está nos fazendo a entender algumas coisas que foram perdidas, porque uma grande temporada de milagres está para chegar nas nossas vidas. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso, no mínimo, vir para um culto desse dizendo: eu vou entregar o meu melhor louvor hoje naquele lugar. Não quero nem saber se vão estar cantando a música que eu gosto ou não, se vai ter som ou não. Eu vou adorar o Senhor, a minha voz Ele vai escutar. Disponível. Então, irmãos, a gente precisa estar sensível para isso, porque amanhã você vai trabalhar, eu também. Mas o nosso coração precisa estar no Senhor. E a gente tem uma grande oportunidade amanhã, na hora que o despertador tocar, de fazer uma manhã diferente, de construir um dia diferente. Que responsabilidade é pregar, irmão. É muita responsabilidade vir aqui e falar. Mas eu tenho a alegria de falar o que eu estou dizendo agora para você. Amanhã você pode começar a construir um futuro com coisas que você nunca viveu em toda a sua história. Amanhã. Mas você precisa começar a fazer coisas que talvez você nunca fez. E ao invés de ir lá, pegar o celular e fazer alguma coisa, fazer uma oração. Quem sabe ler um texto. Quem sabe falar assim: todas as manhãs, Senhor, eu vou mandar uma mensagem para alguém dizendo: o Senhor te ama, Jesus te ama, e eu estou orando por você aqui para que o seu dia seja abençoado. Porque tudo que o crente gosta é de receber essa mensagem.
Agora é difícil do crente mandar essa mensagem. Porque o crente, ele sempre tem uma conversa como essa. Ninguém nem lembra de mim. Ninguém nem me manda mensagem. Quantas mensagens você está mandando mesmo? Se depender de você aí, quantas pessoas vão estar frequentando uma igreja, ou vão estar na presença do Senhor mesmo? Um glória a Deus, ou dois aí, amém? Disponível. Então como que eu vou ter manhãs de milagre? Deixando o meu barquinho à disposição de Jesus. Como que eu vou ter manhãs de grandes colheitas? Colocando no primeiro lugar do meu dia, da minha manhã, o Senhor, o meu Deus. Você consegue entender? Não parece inteligente para a gente que acredita, sim ou não? É mais do que fé, irmão. Eu estou falando de coisas que dá para a gente entender. Não é uma coisa inteligente eu falar assim, meu Deus, eu vou fazer o quê? Vou logo me adiantar. De manhã eu vou dar o meu dia para Deus. Por quê? Depois todas as perturbações que vier, todos os endemoniados que aparecer, todos os problemas que eu tiver que resolver, já está tudo consagrado ao Senhor. E Ele tem poder para fazer mais do que eu. Então eu preciso estar com o meu coração disponível. Eu preciso ter a minha vida disponível. E alguém, irmão, já viveu isso de uma maneira muito forte. Escuta isso aqui. É algo que Deus tem me ministrado nesses dias também. Alguns de nós têm que voltar de lugares que a gente já viveu, de lugares onde a gente já morou, e que agora a gente vai lá só de vez em quando. Eu falei sobre paixão esses dias aqui. Eu falei sobre queimar. Eu falei sobre desejar. Não é só assim, tá bom Deus, o meu barco está aqui, faz o que o Senhor quiser. Não. É Senhor, eu só tenho esse barco, mas ele não é mais meu, ele é seu. Tudo que eu tenho agora é um aleluia. Eu sei que é simples para um rei, mas eu não tenho mais nada. O que eu tenho está consagrado a Ti. Você crê em mundo espiritual, irmão? Quando você faz isso na terra, quando você liga na terra, você também liga no céu. Então de manhã eu ligo na terra, que o meu coração, que a minha vida, que o meu barco está à disposição do reino, está à disposição de Jesus. Isso vai fazer o quê? Então nunca mais eu vou ter tempestade? Não. Mas vai fazer o barco romper qualquer tipo de tempestade. Vai trazer manhãs de milagres. Eu gostaria muito de ouvir muitos testemunhos aqui. De pessoas dizendo, as minhas manhãs nunca mais foram as mesmas. E por causa disso, os meus dias têm sido de poder na presença do Senhor. Disponível. Versículo 2 e 3 assim, ó. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. O Pedro lá, lavando a rede. Entrando em um dos barcos, Jesus, que era o de Simão, de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. 7 horas da manhã, a galera estava lá no culto, irmão. Por que não ficou até 1 hora da manhã, 2 no Netflix, no Instagram? Acorda cedo. Você quer viver um milagre, irmão? Não dá para você começar acordando 9 horas da manhã. Me perdoa dizer isso, mas está entendendo? 9 horas da manhã já foi metade da manhã. Ah, eu quero viver um milagre, eu quero uma coisa extraordinária. Acorda 9 horas da manhã? Não tem pecado nenhum em acordar às 9 da manhã. Nenhum, diga nenhum. Mas também não tem milagre. Você já acorda, vai para suas obrigações, vai lá fazer o que tem que fazer e nem esquece, nem se lembra de Jesus. 9 horas da manhã já deu para viver uma vida, irmão. Se acordar às 5, igual eu, ó, 6, 7, 8 e 9. São 4 horas já, ó. Se você estudasse, 4 horas era o tempo que você passava na escola, de 4 a 5 horas. Não é um tempão? Agora 9 horas da manhã eu acordo lá com a cara não sei de quem, vou acordar mesmo depois
Tem gente que ainda tem a alegria de falar assim, de manhã nem fala comigo. Você conhece algum crente assim? Fala Deus? De manhã eu sou assim mesmo. Nem fala comigo. Eu já acordo estressado. Estressada. Tá bom, é um direito seu. Mas o barco continua vazio. Tem alguém entendendo aqui, por favor? Agora eu acordo cedo. Quem acorda às 9, não precisa ir para 5. Experimenta às 7, irmão. Acorda mais cedo, 7 horas. Vai orar, se consagra. Vai fazer alguma coisa da sua vida, saúde. Vai cuidar da sua saúde. Vai buscar o Senhor. Manda uma mensagem para alguém. Depois você vai fazer os seus afazeres. Você vai começar a atrair manhãs de colheita, manhãs de milagres sobre a tua vida. Quando a gente deixa de ser egoísta. 2, segundo tópico. O problema não é o barco vazio, é continuar sem Jesus dentro dele. Amém? Jesus estava lá e o Pedro com o barco vazio, não tinha nada. Irmão, estava vazio, o cara não tinha um peixe para levar para casa aquele dia. Ia viver do que tinha pescado antes, e não tivesse, ia ter que dar um jeito. Porque peixe naquele dia não era o jeito. Mas o problema não era o barco estar vazio, o problema é o barco estar sem Jesus. Porque se o barco está vazio e tem Jesus, Jesus traz a provisão, alguém entende? Meu Deus, o problema não é passar por uma fase difícil. O problema não é enfrentar gigantes. O problema não é ter um tempo de escassez. O problema é estar distante de Jesus. Porque é Ele que traz a solução, Ele que muda o ambiente, Ele que transforma o cenário. Então quando eu estou com o meu coração disponível, eu não só estou dizendo, Jesus, se o Senhor quiser entrar, entra aí. Eu estou dizendo, Senhor, mora aqui nesse barco. E se Ele tiver o tempo inteiro dentro do barco, haverá provisão o tempo inteiro também sobre as nossas vidas. Você acredita dessa maneira? Você prefere que eu diga assim, se você deixar Jesus morar no teu barco, você não vai ter escassez, porque Ele é a própria provisão sobre você. Então o problema muitas vezes é que nós enxergamos a falta do peixe. Só que o que nós precisamos entender é se o provedor está dentro do barco ou não. Se nós estamos próximos de Jesus ou não. E muitas vezes nosso olho, nossos olhos, a maneira como nós somos ensinados, educados, o mundo nos faz olhar para a provisão ao invés de olhar para o provedor. Só que nós somos a igreja, só que nós somos os filhos, nós somos aqueles que têm fé, que Deus pode fazer coisas improváveis, coisas impossíveis. Então nós não devemos olhar para a provisão, e sim para o provedor. Quer ter uma manhã de milagre? Começa olhando para o provedor. Começa olhando para Jesus. Então nós precisamos ter isso no nosso coração muito claro. Precisamos ser resolvidos com isso. O problema não é a falta, o problema não é o gigante, o problema é eu não ter Jesus perto de mim. Porque é Ele que me fortalece, é Ele que me renova, é Ele que me dá esperança, é Ele que me traz o alimento, é Ele que me dá saúde, é Ele que cuida da minha família, é Ele que faz todas as coisas. Charles Spurgeon diz assim, que um momento, uma palavra de Jesus tem muito mais efeito do que uma vida inteira de esforço nosso. Consegue entender isso? Um momento que Jesus entra no barco, uma palavra que Ele libera, um culto que você vem aqui e escuta isso daqui vindo na direção da sua vida e do teu coração, você entende e crê no seu coração, um momento como esse, uma palavra de Jesus, não precisa ser um dia especial, uma palavra do céu na direção, uma palavra do céu na direção da sua vida, pode fazer e produzir muito mais do que uma vida inteira com o seu esforço. Então Jesus precisa estar dentro do barco, Ele precisa estar na nossa vida, porque senão é possível que a gente vai se desgastar,
fazer, se esforçar, se cansar, se frustrar e nada a gente vê acontecendo. Por quê? Porque a gente aprendeu a fazer com as nossas forças. Mas o sobrenatural não tem a ver com a nossa força, tem a ver com o Senhor estar presente. Terceiro, a fé começa quando a lógica termina. Eu quero ler os 5 com você. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O que é lógica aqui? Trabalhei a noite inteira, os peixes só vêm à noite e não peguei nada. O que é fé? Nada deu certo, mas o Senhor está falando, então eu vou seguir. A fé começa quando a lógica termina. E aí, irmão, também é um obstáculo. Tem muitas vezes que a gente trava. Por quê? A gente esbarra com a lógica. Não vai dar certo isso aqui. Não tem como isso acontecer. Não dá tempo de fazer. Eu não tenho as ferramentas necessárias para fazer isso. Eu não vou conseguir. Que bom, irmão. Jesus está no barco. Se você não consegue, Ele consegue. Ele capacita você. E se for preciso, Ele faz o sobrenatural acontecer na nossa vida. Então o Pedro, lembra que eu falei no começo? Aquele que um dia vai embora, um dia fala que nem conhece Jesus. Jesus, quem é esse cara aí? Tá doido? Não, você andava com ele, não. Pedro. É o Pedro que ouve Jesus pregando em um culto, amém? Não era um púlpito, não tinha um som, nem essas luzes bonitas. Era um barco. Mas tinha a palavra e a multidão ouvindo. Culto. O púlpito era um barco. Jesus estava sentado num barco ensinando a galera. Pregando. Aí vem o quê? Vem uma palavra. Acaba o culto, Jesus libera a galera, dá a bênção. Ele olha para o Pedro que está sentado ali, irmão. Imagina essa cena. Não deve ser um iate, nem uma lancha muito grande. É um barquinho, amém? Um barquinho de pesca. Ele está ali, ó, Jesus aqui. Pedro ali, sentado no canto. Ouviu a palavra. Se o Pedro tivesse negado ou ido embora, ou falado assim, beleza, eu vou pôr o barco ali, você fica ali. Talvez nada tivesse acontecido na vida dele. Mas, o que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E o Pedro estava onde? Dormindo. O Pedro estava onde? Ocupado. O Pedro estava onde? Indo embora. Não. O Pedro estava sentado no barco em um culto, ouvindo a palavra. Aí quando vem uma palavra que está fora da lógica, que está fora do controle do poder humano, o Pedro está alimentado. Ele acabou de sair do culto. Aí ele ouve esse cara que pregou essa palavra tremenda aqui, que fez grandes sinais, que está fazendo coisa maravilhosa. Ele está falando para mim pescar. Então, Senhor, eu pesquei a noite toda, até agora tudo que eu fiz, nada deu certo. Talvez você possa pensar assim nessa noite, escuta isso: até agora, nada do que eu fiz deu certo. O que eu estou fazendo, todo o meu esforço, o meu barco continua vazio. Eu não estou vendo milagre, não estou vendo mudança, eu não estou vendo transformação, mas eu acredito na tua palavra, e de acordo com a sua palavra, eu não vou mais andar pela lógica, eu não vou mais andar pelo que os meus olhos podem ver, eu vou andar com o que o Senhor está direcionando para a minha vida. Ah, que coisa linda, irmão. Perceba a importância de Jesus estar no barco. Porque quando Jesus está no barco, a nossa fé está forte. E aí quando alguma coisa impossível vem na nossa direção, a gente fala, eu não posso mesmo, mas Jesus está aqui. E Ele pode 1000 vezes, 10.000 vezes, infinitamente mais do que isso. Então se o Senhor está aqui, vamos lá. Então escuta, irmão, o que eu vou falar. O mundo vai dizer para você, você não pode, você não consegue, isso não dá para ser feito, não é mais dessa maneira, isso é coisa das pessoas antigas, isso daí era lá de outro tempo, isso nem funciona mais hoje. Mas aonde a lógica humana, aonde a força
humana acaba ali, começa a fé. E a fé é capaz de fazer coisas impossíveis. O sobrenatural está quando a lógica acaba. Então, se o teu obstáculo tem sido a lógica, o teu obstáculo tem sido, isso daqui não é possível, ninguém nunca fez isso, na minha casa nunca se viu isso. Se isso tem sido o teu obstáculo, talvez seja o tempo de você passar por esse obstáculo. Porque se você tiver fé, irmão, você pode começar a atrair sobre a sua vida manhãs de grande colheita. Sem fé é impossível. Sem ouvir a palavra é impossível. Percebe? Então, às vezes, o que vai acontecer, irmão? Você vai acordar precisando de uma palavra, mas o teu barco está disponível. Jesus está dentro do barco. Você está precisando de uma palavra, mas aí você vai fazer o quê? Eu vou mandar uma palavra. Isso é coisa de louco, irmão. Tem hora que a gente está precisando de um milagre e a gente está fazendo alguma coisa na direção de alguém. A fé começa onde a lógica termina. Era eu que tinha que estar, eu que precisava disso agora, e o Senhor me manda eu fazer, mas é o Senhor que está mandando, então pode deixar. Estou disponível. E aí eu começo a construir e gerar manhãs de grandes colheitas. Gerar muitos sinais de milagres na minha vida. Caminhando pela fé, irmão. Olhando com os olhos espirituais. Quarto, tente de novo, mas agora com Jesus. Você pode dizer isso para o teu irmão? Diga assim, tente de novo, mas agora com Jesus. Porque outro obstáculo que acontece, eu já tentei isso. Quem já fez alguma coisa e deu errado, irmão? Faz assim, ó, por favor. Isso. Faz tempo que eu não faço isso, né? Faz assim, ó. Já tentei alguma coisa e deu errado. Meu Deus. Quem já fez muito mais errado do que certo? Ainda bem que eu não estou sozinho, meu Deus do céu. Eu já fiz isso e deu errado. Eu já tentei isso e deu errado. Eu vim aqui para dizer algo para você, irmão. Chegou o momento de você tentar de novo, fazer de novo, lançar a rede de novo, mas agora com Jesus no seu barco. O Pedro pescou a noite toda, ou tentou pescar, né? Ficou ali esperando. E os peixes nada. Fico pensando o seguinte, irmão. Tem momento que Jesus já combina com os peixes. E ele fica pensando assim, quero ver até quando esse cara vai querer pescar sem eu. Deixa peixe, não vai lá hoje não. Meu Deus do céu. Tem coisa na nossa vida que não está dando certo, irmão, porque já está combinado com Jesus. Só para Ele chamar a nossa atenção, só para a gente voltar a olhar para Ele, só para o nosso coração voltar a confiar nele, para Ele poder com um estralar de dedo mudar tudo na nossa vida. Tenta de novo, irmão. Joga a rede de novo. Mas com Jesus no barco, com Jesus com você. Tem algum crente que me entende aqui, por favor? Meu Deus, estou falando de coisas espirituais aqui, amém? Tem gente que parece que está entendendo, tem outros que parece que morreram já. Toca assim no ombro do teu irmão, assim, ó. Diga assim, receba a vida, em nome de Jesus. Tem gente que parece que está morto aqui, meu Deus do céu. Se for mais ousado, fala assim, sai! Ei, estou falando de coisas espirituais, coisas do céu aqui hoje. Eu estou falando, joga a rede de novo. Você não pescou, mas o Senhor Jesus, com Ele está dizendo, vai lá, vai nas águas mais profundas, joga de novo, tenta de novo, porque eu posso produzir algo sobrenatural na sua vida. Aleluia.
Quantas vezes fazemos errado, irmão? Porque começamos errado. Não queremos começar errado, mas tem uma coisa que o ser humano que o Pedro era muito emocionado. Já viu alguém emocionado? Meu Deus do céu. Você já foi emocionado? Eu sou muito menos emocionado hoje. Às vezes ainda tenho que ficar segurando assim. Mas antigamente, irmão, meu Deus, era emocionado demais. Parecia uma coisa bonita ali, eu já quero participar disso aqui. Quero ir lá, isso aqui é trabalho. Eu era muito emocionado, irmão. Eu era vendedor, às vezes abria uma carteira de cliente para uma fábrica, representante comercial de material de construção. Aí aparecia uma outra fábrica e falava, essa daqui é melhor. Largava tudo que tinha feito da outra, largava tudo. Para começar do zero em uma, porque parecia melhor. Nunca conseguia colher alguma coisa muito significativa, porque ficava trocando toda hora, emocionado. Iludido, queria... Só que o crente precisa criar raiz. Eu preciso parar de ser emocionado e ter maturidade. E entender, irmão, parar de me iludir. Ouvir um videozinho na internet, agora minha vida vai mudar, porque aquele irmão falou, para de besteira. Tua vida vai mudar quando você abrir a Bíblia e entender o que Deus tem preparado para a tua vida. E deixar de ser só ouvinte, começar a ser praticante da palavra do Senhor. Emocionado, Pedro era emocionado, irmão. Acabei de falar aqui, ó. Outro episódio, o cara chega lá, quem é Jesus? É aqui, vem te prender. Ele pega a faca, pá, corta a orelha. O cara corta a orelha, irmão. O cara está andando 3 anos e pouco com Jesus, vendo Jesus fazendo de todo tipo de coisa. O cara chega lá e nem espera, olha isso. Pedro não espera nem Jesus falar alguma coisa. Ele já sai, tomando atitude na frente. Emocionado. Fala para o teu irmão, para de ser emocionado. Tão emocionado, arranca a orelha. Aí Jesus vai lá, pega aquelas colinhas Super Bonder, cola tudo, Tech Bond, pá, tira do bolso, cola a orelha do cara de volta. Fala, Pedro, não é assim que resolve as coisas, irmão. O Pedro vai para cima dos soldados, irmão. Arranca a orelha de um soldado, Você tem noção disso? Daqui a pouco esse emocionado fala, eu nem conheço ele. Passou um dia, ele já fala assim, eu? Nunca nem vi. Você é assim, eu não, nem sei quem é. Como a gente é emocionado, irmão. Como a gente é imaturo. E quantas vezes gente igual eu, com 40 ou mais, parece infantil com tantas atitudes. Eu não tenho 39, mas estou chegando, falta um mês ainda. Mas já estou me considerando com 40 a mais. Entrei na turma 200. Alguns com menos também, emocionado. Para de ser emocionado. Nós precisamos aprender a ter maturidade e a consultar Jesus antes de tomar as nossas atitudes. Antes de entrarmos em algumas coisas, em alguns projetos. Consultar o Senhor. Antes de ir para a rua de manhã, Senhor, eu consagro o meu dia na sua presença. Eu consagro a minha família na tua presença. Eu nem sei o que o Senhor tem preparado para hoje, eu nem sei o que vai acontecer, mas eu vou sair com meu coração em paz, porque eu confio que o Senhor tem controle de todas as coisas na minha vida. Tem coisas que são tão simples, irmãos, mas que nós deixamos de fazer. E por isso nós temos uma vida às vezes tão tribulosa, cheia de confusão. Porque deixamos de fazer e viver o simples, o básico. Então, para você viver algo sobrenatural,
Talvez você diga, eu já tentei e deu errado, agora tenta da maneira certa. Tenta até dar certo, mas da maneira certa. Não desiste, irmão. Fica batendo na porta que uma hora ela vai abrir. Mas da maneira certa. Consagrando primeiro. Entregando primeiro. Indo no lugar onde o Senhor te mandou ir. Amém? Quinto e último. Para o barco ser cheio é preciso lançar a rede com fé. Versículo 6 eu quero ler com você. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Ele foi, obedeceu, seguiu a direção, lançou a rede. Você consegue imaginar um Pedro surpreendido? Você consegue? Você já foi surpreendido por Deus alguma vez, irmão? Você consegue crer, escuta o que eu vou falar, que o Senhor pode te surpreender ainda muitas outras vezes? É sobre isso que eu estou falando. Sobre uma temporada de manhãs de muita colheita, de manhãs de muitos milagres, de dias extraordinários na sua vida, na presença de Deus. Mas para eu viver tudo isso, eu preciso lançar a minha rede com fé. Fé nós todos temos, amém? Acreditamos, mas que tipo de fé é a nossa? Qual é o nível da sua fé hoje, irmão? Porque para viver algo maravilhoso, extraordinário, uma pesca milagrosa, eu preciso também ter uma fé fervorosa, forte. Então Pedro foi lá, jogou a rede. Uma pergunta você não precisa responder. Você está disposto a jogar essa rede? É isso que eu quero que você pense hoje. E eu quero orar nessa direção com você. Porque tem gente que ficou frustrado. Eu já lancei a rede tantas vezes e não funcionou. Então eu não tenho mais coragem. Eu tenho medo. Eu não tenho nem vontade mais, porque nunca dá certo. As coisas nunca acontecem, nunca muda. Então a palavra só vai, esse tipo de palavra só vai fazer sentido na sua vida, ou ter algum efeito, se você tiver coragem de lançar a rede com fé novamente. Não é fé no Júnior nem na Viva, irmão. É fé em Jesus. Eu consigo te dizer com muita tranquilidade no meu coração que eu tenho certeza que o Senhor trouxe aqui pessoas que tiveram muitas pescas frustradas, que viveram muitas frustrações, que viram e estão vendo muitas coisas dando errado, que as noites escuras, as noites vazias têm te deixado impossibilitado, travado de viver manhãs de colheita na sua vida. Eu quero orar com você. Quero orar com uma palavra, irmão. O Senhor tem poder de fazer da manhã uma manhã tão poderosa que vai mudar todo o cenário de uma noite escura, de uma noite vazia, de uma noite de frustração. Eu quero que você fique de pé, nós vamos orar. Vou repetir isso aqui para você entender. O Senhor, amém? O Senhor tem poder para transformar toda a noite escura. O Senhor tem poder para transformar toda a noite vazia. O Senhor tem poder para transformar toda a frustração. O Senhor tem poder para transformar todo o medo. O Senhor tem poder para mudar qualquer tipo de ambiente. O Senhor tem poder para fazer, para gerar, para trazer uma manhã de grande colheita na sua vida. O Senhor tem poder. O Senhor tem poder. Agora a questão é se eu estou disponível a fazer a minha parte, quem sabe mais uma vez. Talvez você diga, eu já fiz tantas vezes.
Eu já tentei tantas vezes. É mais uma vez. Quem sabe Deus te trouxe aqui hoje para dizer: é você mesmo. É você mesmo. Eu vou transformar a noite escura, a noite vazia, a noite de frustração em uma manhã de grande milagre na sua vida. Mas você precisa ouvir a palavra, obedecer a palavra e lançar a rede novamente.